sabemos que ali Ele está. Com suas mãos estendidas, o Pai veio te abençoar. O que podemos então fazer? Somente celebrar a esse Deus. Deus está aqui para derramar toda sorte de bênçãos. Levante a sua voz para cantar. Quando seu louvor chegar aos céus e como cheiro suave Deus receber, milagres vamos profetizar e em alta voz declarar: Ele está aqui, Ele está aqui, meu Deus está aqui para derramar toda sorte de bênçãos. Levante a sua voz, venha adorar ao Senhor. Deus está aqui para derramar toda sorte de bênçãos. Levante a sua voz, venha celebrar. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lá, 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 lá. Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz esteja com todos. Você que está nos acompanhando aí, mais essa segunda-feira, neste programa Café com Bíblia. Antes da gente começar aqui, Jonathan, gostaria de deixar os parabéns, né, que hoje é o aniversário da nossa pastora Neuci. Deus abençoe sua vida, pastora, grandemente. E também é aniversário de uma amiga minha, a Valessa, né, se ela estiver assistindo, que Deus abençoe também a sua vida. Parabéns. Também estamos alegres, né? Saiu um decreto aí que podemos abrir a igreja com 50% da capacidade e logo nessa terça-feira agora já teremos culto aqui presencial, né? Com algumas regras, né? Criança não pode ir acima de 60, que é considerado, né, de risco, e também gestante, né? Mas é muita alegria, né? Estamos muito felizes porque estamos aos poucos, né, voltando ao normal aí. Jonathan, Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Estamos aí em mais uma segunda-feira aí para um estudo do Café com Bíblia, mas sem café de novo, né? sem café, né? A minha caneca tá ali, né? Qualquer coisa eu já pego a minha caneca. Então, Jonathan, qual que nós vamos conversar hoje aí? Hoje vamos falar sobre o propósito do ser humano. Propósito do ser humano. O nosso objetivo seria que tudo comece em Deus, mas no estudo a gente vai ver que muito dos pensamentos do ser humano é egocêntrico, né? Se formos pensar de uma maneira geral, né? Temos visto muitas vezes, não, como que é a palavra lá, egocêntrico, né? E não teocêntrico, né? Essa é a palavra que eu estou tentando lembrar, né? A gente vê isso muitas vezes quando algumas pessoas não ficam felizes com o culto, né? A gente sabe, e a palavra de Deus nos revela, que o culto é dedicado a Deus. Nós saímos da nossa casa, chegamos à igreja, ou fazemos nos lares, ou um momento de oração na casa, né, de leitura da palavra, de estudo, né? O estudo para edificação nossa, mas um culto é dedicado a Deus, né, Jonathan? E muitas vezes a gente vê pessoas, não gostei do culto. O pastor falou tudo errado, né? Então, é muito vem a nós, podemos dizer assim, né? Não sei se eu estou Sim. certo ou errado,
Então, Jonathan, eu separei um texto aqui, na verdade, onde tem Efésios, né, que eu gosto bastante do livro de Efésios, que é o Efésios capítulo 1, versículo 4, né? Você já deve saber de decor, né? Que diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, né? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, um Deus que nos elegeu nele, né? Tudo começou em Deus, né? Exatamente. Eu, eu separei aqui uma frase de um ateu. Não sei se falo certo o nome dele, né? Mas se escreve Bertrand Russell. Russell. Ele disse assim: a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito da vida não tem sentido. Como que é? Repita, por favor. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito da vida não tem sentido. E esse foi um ateu que falou. Isso foi um ateu que falou. E aí o que a gente pode dizer? Aí a gente vai iniciar, vamos fazer uma oração Verdade. para iniciar o estudo? Então eu convido você que está acompanhando o estudo, que você faça esta oração junto com a gente e posteriormente esteja pegando aí teu papel, tua Bíblia, né? Sua caneta, seu celular, como você preferir acompanhar. Mas o importante agora é você curvar a sua cabeça aí, fechar os seus olhos e falar com Deus. Sempre é bom falar com Ele. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos porque aqui reunidos estamos a falar da Tua palavra, Pai, e pedimos a Tua direção sobre este estudo, ó Deus. Que sejamos nós aqui apenas instrumentos, ó Pai, que a Tua palavra toque o coração daquele que nos acompanha, ó Deus. Que aquele que nos acompanha chegue com o coração aberto, com a mente aberta, ó Pai, pronto para ouvir e pronto para tomar uma decisão na sua vida, ó Pai. Que esta palavra venha de encontro a estas vidas, ó Deus. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e nós te agradecemos desde já. Amém. Amém. Então, a nossa ideia hoje aqui é conversarmos sobre que tudo começa em Deus. Pelo menos deveria começar, né? Pelo menos deveria começar. Como o versículo que você leu aí em Efésios 1:4, né? Fomos escolhidos por Deus no seu próprio coração, antes da fundação do mundo. Para a gente iniciar esse estudo, para a gente entender toda esta questão que você leu do Efésios 1:4, vamos ler o capítulo 1 de João? Vamos. O capítulo 1 de João diz um texto ali bem interessante. E o verbo? E aí a gente já vai começar a soltar aí algumas perguntas, né, que a gente ouve, né, por aí. E o Evangelho de João no capítulo 1, vamos ler os 3 primeiros versículos e mencionar o 4. Uhum. Então diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e agora vem o versículo do estudo. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí a gente faz a menção do 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por isso que a gente vê Jesus falando no próprio Evangelho de João, lá no capítulo 8, no versículo 12, ele fala: eu sou a luz do mundo, né? E a questão assim é que o propósito da nossa vida deveria e deve, né, ser maior do que uma realização pessoal. Porque o que a gente mais ouve? Eu separei aqui algumas perguntas que eu já ouvi durante os estudos nas segundas-feiras, né? Durante o processo dos estudos ali, saía perguntas assim: o que eu quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas ambições? Quais são os meus sonhos para o futuro? O que você vê nessas perguntas aqui, já? Talvez uma pessoa um pouco perdida, né? Quando algumas perguntas são feitas assim, eu entendo que está sem saber o que fazer, em quem acreditar, para onde ir. E você percebeu que todas as perguntas geram no o que eu vou fazer, o que eu vou ser, qual a minha opção?
E a gente percebe muitas vezes que perguntas assim, muitas vezes não tem resposta para certas pessoas, né? Para algumas pessoas. E acabam procurando uma resposta em coisas, em lugares que não trazem aquela impressão de uma resposta certa, né? E acabam confundindo a mente da pessoa e a pessoa acaba buscando outras coisas e entra num caminho muitas vezes sem volta, né? Exato. E qual que é o problema de tudo isso? Eu preparei assim algo aqui voltado para a Bíblia, né? Uhum. Que é o jeito que eu gosto de preparar os estudos. E eu escrevi assim: concentramos tudo em nós mesmos, mas Deus. Em Deus está o início de tudo. A Bíblia diz: no princípio criou Deus. Em qual livro diz isso? Em No Gênesis. Gênesis. E todo livro de Gênesis traz uma promessa divina de criar, livrar e manter um povo justificado pela fé. E aí a gente vai estudar os demais livros, eles trazem as mesmas mensagens, Uhum. né? Que Deus vai estar livrando, vai estar criando algo e vai estar mantendo aquele povo seu pela fé. O que que a gente vê isso daí? Que Deus sempre está providenciando tudo, né? Quando fazemos perguntas dessa forma, como as quais eu descrevi ali no começo, a gente busca informações verdadeiras, certo? Sim. Porque geralmente quando a gente faz uma pergunta assim é porque a gente está perdido, como você disse, e a gente quer uma resposta que seja óbvia e que se encaixe para aquele momento que a gente está vivendo, aquela situação que gerou a oportunidade de fazer aquela pergunta, Uhum. né? Como que acontece então? Então a gente busca desde o princípio, né? A gente começa a recapitular a nossa vida e ver aonde que a gente parou, que surgiu uma pergunta: do que eu quero ser? E quando a gente vai desde o princípio, já no princípio a gente descobre que antes do princípio já existia um Deus, né? Um Deus que vem se revelar, que cria todas as coisas, um Deus que sustenta em nós a sua palavra, desde que nos voltemos para ela. Por isso que ele nos chama: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Aí a gente para e pensa assim: não, agora eu quero Deus, mas daí a Bíblia vem e nos conta: Deus que nos escolheu. E a É. gente tem a opção de seguir o seu caminho. No livro mesmo de João tem um versículo que diz, né? Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então, quando nós muitas vezes nos achamos importantes, vamos dizer assim, né? E que chegamos na igreja e dizemos, não, fui eu que escolhi e tal. Não, mas Deus já tinha visto, Deus já tinha olhado. E o interessante desse versículo 1 do Evangelho de João, do capítulo 1, né? Que diz que ele era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ou seja, Jesus, que é por ele todas, porque Paulo em 1 Coríntios 8:6, ele diz assim: porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Então, por meio de Jesus, que veio a se tornar um ser humano como nós, né? Que passou muitas vezes pelo que nós passamos e foi além ainda, porque, sinceramente, hoje em dia, pode ser que, mundialmente falando, pode ser que sim, mas ao nosso redor aqui, alguém sofre ou sofreu como Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. Apanhou, teve dores, né? Então, assim, tudo começa em Jesus, que é por ele e para ele que são todas as coisas, né? E ele vem e diz no livro de João mais para frente ali que ele nos escolheu. Então a gente consegue entender aí que você se baseia bastante no livro de João, né? Você fez a sua leitura, você fez o seu estudo. Porque é só assim pra gente descobrir o propósito da nossa vida, né? É estudando. Que nem se a gente for olhar uma invenção. Como descobrir como funciona a invenção? Não seria perguntando ao inventor? Porque pode ser que talvez eu pegue aquela invenção e use de maneira errada e ache que não funcionou, né? Então, pra gente entender como funciona tudo, eu coloquei assim, ó. Na Bíblia nós vemos o termo disse Deus. Voltei pro livro de Gênesis. Voltou.
Disse Deus. E Deus fala, e pela sua palavra, quando ele fala, tudo está organizado, porque a gente vê tudo organizadinho lá em Gênesis, né? Uhum. A gente vê tudo preparado. Até tem uma questão muito interessante que esses dias eu estava na escola bíblica quando a gente podia, né? Tem uma questão interessante em Gênesis que a gente lendo, ele diz lá, e haja luz, né? E houve luz. Mas mais para frente ainda, dias depois, ele diz para fazer o sol, as estrelas e a lua. E esse haja luz que foi antes. Entendeu? Então, é questões que nem essas, que quando a gente está lendo, deve se gerar em nossa mente. Como que isso está aqui? Como que aconteceu aquilo ali? E aí a gente vai lá, pega o papel, pega a caneta e começa a anotar e começa a refletir. E aí a gente começa a perceber, opa, agora eu estou meditando no que eu estava lendo, eu estou refletindo sobre o que eu estava vendo, né? Porque esse Deus tão verdadeiro, né? Que nem você falou do João ali, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E quando o João estava escrevendo isso, você percebeu a respeito de Jesus o que ele diz? Ele fala assim, ó, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O esplendor, e é sobre um tipo de glória como esse que a gente está falando agora, que a gente vai desenvolver de um dos propósitos do nosso viver, né? Que nem aquele dia você falou assim, eu sou mais um no mundo. Sim, Opa, agora entendi que não sou mais um, né? Por quê? Porque nossa mentalidade, o nosso conhecimento, o nosso parecer deve estar sendo transformado, né? Nós devemos começar a compreender o que Deus deseja da gente, porque não adianta só num tempo como hoje, nos acontecimentos do dia a dia, a gente querer buscar Deus. A gente precisa entender que tudo se iniciou nele, e tudo é dele, tudo é para ele, e dele são todas as coisas. Mas como acontece? Eu fiz a seguinte observação, né? Vamos dizer assim. Eu coloquei assim, pela sua palavra e pelo poder da sua palavra. Por quê? Porque Jesus ele questiona isso em Mateus 22, 29. Ele fala lá para os saduceus, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. O que eu, pensando e meditando, aprendo ali? É impossível eu orar sem aprender a ler a Bíblia. Porque eu não sei qual é o poder de Deus, o que Deus pode fazer tanto. E meu erro primordial seria não conhecer as Escrituras. Então, pelo poder da palavra, a palavra de Deus, eu entendo que ela é performativa. Foi um termo que eu nem fui buscar o significado direito, porque eu achei uma palavra muito legal, muito bonita e muito complicada para se explicar. Mas achei uma forma bem simples de entender ela, que é assim, essa performativa, que é a palavra de Deus, ela não declara algo simplesmente, mas realiza e faz acontecer aquilo que ela própria declara. Basta-nos ter fé. É. Qual realmente é o nosso propósito? O que você me diz? Biblicamente falando, fomos criados para a glória, né? Para louvor da sua glória. Para... Ah, você andou lendo o livro de Efésios de verdade, né? Mas é um livro que me chama bastante atenção, porque ali existem algumas palavras, alguns que despertam a nossa mente, né? Mas o que quer dizer? O que é isso? Então nós somos criados e feitos, né, para o louvor da sua glória, né? Para sermos santos, irrepreensíveis, como já foi lido, né? E vivemos de uma maneira que agrade a Deus. Se não me engano, é Tiago que fala isso, né? De uma maneira que agrade a Deus, né? Claro que muitas vezes nós somos humanos, né? E muitas vezes pode haver algumas pessoas que, mas eu erro demais, eu peco demais, não vou insistir em ser cristão ou crente, porque eu erro demais, eu peco demais. Mas na verdade, Jesus nos entende. Pois antes mesmo de nós existirmos, ele já nos escolheu nele. Antes mesmo de a terra ser formada, ele já tinha nos escolhido. E aí vem em João e Jesus olha para os discípulos e diz, vocês estão achando que foram vocês que me escolheram, então? Não. Quem vos escolheu fui eu. Foi o que ele falou, que nós estávamos comentando na escola bíblica de sábado, quando ele chega para Nicodemos, aquele rapaz que estava sentado embaixo da árvore lá, que Jesus disse, por que me vistes, né?
Como que era o nome daquele rapaz lá? Natanael? Natanael. Né? Então, Jesus já tinha escolhido ele e ele achava que, né? Mas Jesus já tinha visto, já tinha escolhido, e assim com nós também. E o livro de Efésios, né, como eu estava lendo, ele me traz esse entendimento de que eu amo a ele porque ele me amou. Nós o amamos porque ele nos amou. É interessante a gente ver assim a questão, vamos dizer assim, o estudo voltou pro lado do amor agora, né? É interessante a gente ver assim porque a gente observa João, né? O rapaz lá do evangelho, né? João, o discípulo. A gente começa a ler os evangelhos e a gente vê João e, se não me engano, Tiago chegando a Jesus, porque Jesus mandou eles passarem por Samaria, se não me engano, e ninguém quis ouvir a palavra, eles retornam e João fala para Jesus: Mestre, queres que oremos para que caia fogo do céu e os consuma? E Jesus pergunta a ele: de que espírito sois? Porque Jesus veio pregando amor, né? Sim. Jesus veio anunciando o amor do Pai, que por amor ao mundo inteiro, Deus foi, pegou seu único filho e deu, né? Para que todo aquele que o recebesse tivesse direito à vida eterna, né? Recebesse o direito de ser filho de Deus. Esse João, ele compreende tão grande o que é o amor que ele escreve sobre o amor lá em 1 João, né? Uhum. Ele começa a escrever, porque quando ele fala da passagem que oremos para que caia fogo do céu, ele está se baseando lá naquela passagem do Antigo Testamento, do livro de Reis lá, de quando Elias está sobre o monte lá, né? E vem um capitão e os seus 50 e fala: homem de Deus, desce daí, porque o rei quer ter contigo. E ele fala: se sou homem de Deus, que caia fogo e os consuma. E lá foi os 50 e um, né? É, mais o capitão. Daí veio outro capitão e os seus 50, fala da mesma forma e tá, lá foi mais aquela tropa. De repente volta o terceiro, percebe o que está acontecendo e já chega com reverência. Ó, homem de Deus, tem misericórdia da minha vida, assim como terei da tua, e desce e vem comigo. Aí a Bíblia destaca que naquele mesmo instante apareceu o anjo do lado de Elias e falou: agora desce e vai. Uhum. Então, João se mostra conhecedor do que está acontecendo, né? E chega a Jesus e fala: queres que oremos para que caia fogo do céu e os consuma? E Jesus já questiona: de que espírito sois? Ou seja, vamos dizer assim, em outro termo, eu entenderia assim: viu, você não está entendendo nada do que eu estou falando? Você não tem aprendido nada comigo? E dali pra frente, tipo, foi como aquele estralo quando a gente tá na escola assim e de repente cai aquela prova. Nossa, foi falado tudo isso daqui e eu não prestei atenção, agora eu não sei fazer. Dali pra frente a gente começa a se policiar mais, né? Uhum. Acredito que João começou a observar mais o que o mestre fazia. Acredito que teve mais discípulos observando mais, né? Porque a gente vê no livro de Lucas, por exemplo, que chega um discípulo e fala para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Por que ele foi pedir para ensinar a orar? Todo mundo ora. Uhum. Mas ele queria aprender a orar como Jesus orava, porque ele começou a prestar atenção que Jesus se retirava e passava longos períodos orando. Jesus ia fazer algo e já começava: Pai, sei, graças te dou porque sei que sempre me ouve. Ou seja, era sempre uma oração com fé, né? Então a gente vê que os discípulos começam a prestar mais atenção em Jesus. E aí a gente começa a ver assim a questão do amor, né? Um amor tão grande, não é tão fácil de explicar, não é tão difícil de entender, mas poderia ser mais compreensível para se expor, né? É que, vamos falar do amor, né? Já que eu puxei um pouquinho, o significado ou o entendimento de amor, muitas vezes ele se mostra de maneira diferente, né? O que a palavra de Deus nos mostra. Porque Jesus veio para amar o ser humano, né? E amou, né? E ama. Um exemplo que eu li esses dias e eu percebi é aquela mulher que é pega em adultério. Jesus fala assim: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Né? Então ele mostrou ali um amor, né? Tanto pela mulher ali, que, né? Mas a gente vê, e daí ele diz para ela: vá e não peques mais. Mas hoje o amor é entendido e vivido de forma assim: não, mas é tudo amor, eu posso fazer o que eu quero, né? Tudo amor, eu posso viver do jeito que eu quero, Deus me ama. Sim, Deus ama. Mas e por que então que na Bíblia diz que nós devemos nos policiar mais? Porque é claro que a Bíblia não usa essa palavra, né? Mas por que a Bíblia nos ensina a entender que existe um Deus e que Ele é o Criador e que
por amor dele, enviou Jesus, que também nos ama. Então, assim, nós temos que olhar mais essa significado da palavra amor. Um pai, quando ama o filho, se o filho erra, ele não fala nada? Ou o filho continua errando, errando, errando. Se o pai ama, ele vai chegar e vai dizer, ó, meu filho, você está errando demais, não vai dar certo, vai estragar tudo. Você vai se machucar. Que nem se a gente for olhar assim, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Né? Como assim? João explica. Lá em 1 João, no capítulo 3, ele diz assim, no versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Mas aquele que não ama, este ainda permanece na morte. Por isso que Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz, desperta tu que dormes. E Cristo te resplandecerá e te iluminará. Aí a gente volta na luz. Uhum. Só que a gente não pode ficar passeando pra gente não perder o propósito, senão a gente já... Mas se a gente olhar como esse João, aquele que queria que caísse fogo do céu e consumisse aqueles que não receberam a palavra, ele diz assim no capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ele mesmo quem? O próprio Deus. Como assim? Aí a gente vem para Colossenses, agora a gente começa a passar na Bíblia dentro do propósito. Como assim? Vou ler de novo. Ó. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Como assim? Aí a gente vai para Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Vai falar de quem era Ele. Vai dizer assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. 14. No qual temos a redenção e a remissão de pecados. Mas quem é Ele? A pergunta não se cala, né? Quem é Ele? Daí o versículo 15 explica quem é este Jesus. Quem é esse Jesus que no Evangelho de João que a gente iniciou dizia, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Daí o versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Né? Mas quem era Ele? Aí o versículo 15 diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Como assim? A gente volta que tudo se inicia em Deus. Versículo 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele. E ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Mas quem é ele? Né? Eu fico sempre fazendo perguntas assim quando eu estou lendo. Aí o 18 diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o princípio, lá onde a gente retornou no livro de Gênesis. Ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas ele tenha primazia, porque aprove Deus que nele resistisse toda a sua plenitude. E havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, aí você já começa a pensar quem que teve na cruz, quem que é tão falado sobre a cruz. Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E aí vinha Jesus nos evangelhos declarando, todo poder me foi me dado na terra e no céu. Uhum. Toda autoridade está sobre minhas mãos. Então a gente começa a entender, né, muitas coisas. Mas por que nunca foi explicado? Não sei se você já pensou, eu já pensei. Por que nunca foi explicado tão claramente isso? Aí a gente chega no versículo 26 e descobre que este Cristo, esse início que começa em Deus e a gente só vem descobrir depois, era um mistério. Porque o 26 diz assim, o mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações em gerações, agora todavia é manifesto aos seus santos. Quais santos? Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Logo aqui a gente entende o que, Alessandro? Que concentrar tudo em nós mesmos
jamais desvenderá o propósito da nossa vida. A gente retorna a estaca zero. Cada vez que a gente pensa só na gente, só em nós mesmos, retorna lá. Aí tem gente que fala assim, eu oro e não recebo. Eu oro e não consigo receber, não tenho posse das minhas bênçãos. Aí vem Tiago falando sobre o egocêntrico, dizendo, pedis e nada recebeis, porque pedis para vós mesmos, para os vossos próprios deleites. Aí fica um outro aprendizado sobre oração. Mas como que a gente aprende? Lendo a Bíblia. E é interessante essa questão da oração que Tiago fala, né? Pedem e não recebem porque pedem para benefício próprio. E o interessante é que quando a gente ora a Deus e busca a Deus, buscando o reino e a sua justiça, a nossa vida é sustentada, né? Todas as áreas da nossa vida ela é sustentada por Deus. Por quê? Porque nós nos preocupamos e como diz Colossenses capítulo 3, do versículo 1 em diante, ele diz lá, se vocês já estão ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Então, quando a gente busca esse reino e essa justiça, Deus acaba nos sustentando, né? Dizendo assim, bom, o que ele falou para Salomão eu acho incrível, né? Salomão faz aquele monte de sacrifício lá, 1000 animais lá sacrificados, né? Aí Deus chega para ele e fala, pede o que queres. E ele fala, quero sabedoria para que eu reine sobre o teu povo com sabedoria. E daí Deus fala para ele, já que você me pediu isso, então eu vou te dar muitas outras coisas, ao qual nunca antes de você e nem depois de você alguém teve. Então, quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, nós vemos que é o que Jesus falou, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, ele acaba nos sustentando. Por isso que muitas vezes nós perdemos muito tempo da nossa vida orando, pedindo coisas para nós. Então eu não posso orar pedindo coisas para mim? Aí fica o entendimento, né? Exato, porque quando eu creio num Deus que me sustenta, como Jesus fala, vocês não acreditam em um Deus que sustenta os passarinhos, que veste o lírio dos campos, né? Então, quando a gente crê em um Deus dessa maneira, acreditando nele, as coisas acontecem do sobrenatural ao natural. E aí começa a ser muitas coisas, e a gente conhece pessoas que vivem assim. Tá aqui um rapaz do meu lado, né, que é natural. Quando se vê, está acontecendo. É Deus dizendo, ó, já que você realmente crê em mim e colocou a sua vida nas minhas mãos, deixa que eu cuido. Então, para a gente ter esse entendimento, a gente precisa ler a Bíblia, né? Conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com Deus a ponto de ler, perguntar e saber que Deus vai responder, né? Porque como que acontece? Ó, por exemplo, 1 João capítulo 5, versículo 10, diz assim, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, né? Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Como que acontece? Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento, para que reconheçamos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Esse que mudou o calendário, antes de Cristo, depois de Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como sabemos disso? Versículo 15. E sabemos que ele nos ouve ao qual lhe pedimos. Deixa eu ler como está escrito aqui. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Isso daqui é aquela oração que Jesus faz. Pai, graças te dou, porque sei que sempre me ouve. Ele está fazendo a oração já agradecendo pelo resultado que ele vai desenvolver na conversa,
né? É o versículo 15. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. E estamos certos de que lhe temos obtido os pedidos que lhes temos feito. Como que funciona? Entendendo o amor. Porque compreendemos que tudo começa em Deus. Aí a gente volta lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Voltou ao que Jesus pegou tudo aquilo lá, fez um resumão e entregou ao homem, viu? Ama Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, porque o primeiro mandamento é semelhante ao segundo. E o segundo é tão maior quanto o primeiro. É interessante que esses dias nós estávamos conversando com o Lorival, num desses programas que ele faz, a respeito que ele trouxe um tema que eu preciso de você e você precisa de mim, né? Mas não é aquele precisar de você suplicar ajuda, não, é você se importar com o seu próximo, né? Tipo assim, não esperar que alguém faça por você, mas sim ter a atitude de fazer pelo próximo. Porque assim, nós fazendo, nós agindo, nós indo e fazendo pelo próximo, nós acabamos glorificando a Deus, porque com certeza, quando a gente se importa, a pessoa que é amada, ela vai dizer, graças a Deus que enviou você. E a questão da gente aprender o que a palavra está dizendo. Não porque, eu vou viciar na palavra, eu vou ler como um livro normal já, se eu continuar desse jeito, vai virar mais do que um hábito, eu vou querer decorar o que está escrito. Mas não preciso decorar, eu preciso aprender. Jesus falou assim, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Então eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Aí como que acontece? Aí eu começo a entender que toda pergunta feita a mim eu posso responder com o que está escrito aqui. Porque eu não vou gerar sombra de dúvida, não é o meu entendimento. Uhum. É a minha compreensão do que está escrito aqui. Aí como se assim, Judas, por exemplo, né? Diz o versículo 24, né? Que é um capítulo só. Diz lá assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Quem? Jesus Cristo. A gente retorna sempre em Jesus Cristo. A Bíblia vai nos apresentar o Filho de Deus. Como que acontece? Versículo 25. Ele é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, sabedoria, soberania, antes de todas as coisas já eras e agora é, por todos os séculos. Amém. Retornamos no livro de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Mas como que se chegou assim? É só ler. Né? A gente só precisa investir um tempo, como você falou na primeira segunda-feira que a gente começou a apresentar o estudo aqui, é investir um tempo estudando a palavra de Deus, confiando que o Espírito Santo está ali com a gente, nos ensinando. Né? A gente só precisa ser capacitado pelo Espírito Santo. Eu e você estamos aqui falando da palavra de Deus. Quem está ouvindo não vai ser influenciado por nós. Se tiver com o coração aberto, é o Espírito Santo quem vai fazer a obra lá. Vai fazer a obra. E o importante é investir o tempo, e investir em leitura, em meditação, né? Porque isso é o... Eu repito aqui, eu tenho falado bastante nesse texto, que é o de Salmos, capítulo 1, versículo 2, né? Que Davi lá, o salmista fala, porque o prazer deles está na lei do Senhor, e nela medita. E ainda ele diz, de dia e de noite, né? Sem parar. Mas então eu vou ficar, não vou ter que trabalhar, não. Meditar não é estar lendo a todo tempo, mas sim separar um versículo que seja, que você fique ali, trabalhando ele na sua mente, né? Mas por que será que ele disse, quando eu tiver o acesso a uma Bíblia e eu sair, né? A gente trabalha, a gente às vezes não tem tempo de estar fazendo outras coisas, mas quando eu tiver um tempinho, eu vou pegar a Bíblia e vou ler. O que será que quer dizer isso? Por que será que me chamou tanta atenção? Né? E aí a gente vai lendo e volta para Jesus. Retorna sempre ali. Para a gente entender a relação de Jesus
de guardar a palavra e compreender o amor de Deus que deu o seu único filho por nós. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Vai dizer assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, se você guarda a palavra de Deus, em você, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. Se nós dois guardamos a palavra, nós sabemos que estamos nele. Porque em nós estará sendo aperfeiçoado este amor. Quem que vai fazer? Eu vou aperfeiçoar o amor em você? Você vai aperfeiçoar o amor no teu irmão? Não. O Espírito Santo que habita em nós vai estar aperfeiçoando, nos ensinando. E como que acontece? Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então, seja a imagem de Cristo andando na terra. Faça o que Paulo falou. Paulo disse assim: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é para imitar Paulo. É sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Viu? Eu estou imitando a Cristo, imite também. Faça Faça o mesmo. Faça o mesmo. E é interessante que você falou que eu não vou, por mais que eu insista, brigue, fale, né? Não vou conseguir, não tenho poder nenhum para convencer você de alguma coisa da palavra de Deus, né? No máximo, você pode concordar comigo, né? Por ser meu amigo, por querer me agradar, mas te convencer e fazer você viver de maneira diferente, não vou conseguir, né? E é interessante, quem está nos acompanhando aí, não estamos aqui querendo obrigar você e nem dizer que você está errado ou está certo, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Estamos aqui, né, conversando sobre a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai despertar em você alguma coisa que seja lido aqui na palavra de Deus, para que você busque o entendimento seu, a sua intimidade com Deus, o seu momento, né? Porque o que a gente tem que entender, e é engraçado o episódio que eu vou contar aqui, como que eu entendi uma coisa, né? É tudo um momento, né? Porque nós nessa vida, nós vivemos muitas vezes de momentos, né? Nós cremos em algo que é eterno, nós sabemos que vamos morar na glória, né? Vida eterna, mas nós temos os momentos aqui. E nós temos que saber discernir bem os momentos, entender bem os momentos e aproveitar bem os momentos. E eu entendi isso jogando videogame. Estava jogando videogame e futebol, né? Jogando futebol. E ali, pode ser que eu esteja, né? Alguém esteja me olhando e mas nossa, mas é burro, né? Mas eu entendi ali. Onde existe o momento de um time e existe o momento do outro. O que tem que fazer então? Aproveitar bem o momento que está propício a mim, que está me favorecendo, né? E às vezes, mas que momento eu vou aproveitar? Muito bem. Você está em casa, não tem nada para assistir, né? Não tem nada, tá tudo arrumadinho, não tem o que fazer. A Bíblia está fechadinha na estante. Aproveita, porque esse é um momento em que você pode investir em conhecimento, né? E aí você vai entender muitas coisas, com certeza mais do que a gente está falando aqui, né? Porque Jesus se revela, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que ele diz lá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é tendo informação de uma verdade, não é ouvindo uma verdade, é conhecendo, né? Como a gente falou, acho que foi no sábado ou na segunda-feira passada, não lembro agora. E isso que é impressionante e interessante na nossa vida, porque um Deus tão grande, né? Criador, se importar comigo, tão pequeno. Sou criatura, criado, né, em Deus, mas ele se importa comigo, ele busca a mim, né? Ele me escolheu, e assim, como João diz, né, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? E entendemos assim. Quer ver? Você abre em João capítulo 1, versículo 4. O Evangelho? Isso, o Evangelho, o quarto Evangelho lá. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida era a luz dos homens. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 4, versículo 15 e 16. Só para a gente entender
o contexto da palavra em nós produzindo essa luz, né? Que vai gerar transformação por entendermos que tudo começa em Deus. Aí temos um propósito de vida. Uhum. Como funciona? Porque a gente não pode perder o foco, né? A gente sempre tem que estar dando eu aquela volta e Eu retornando vou bem longe às vezes. no foco. Observe, então, o que diz lá em João? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nele Jesus Cristo, né? Uhum. Nele, o verbo, nele, o Cristo. Então, nele estava a vida e ele era a vida dos... Nele estava a luz. Nele estava a vida e a vida era a luz. E a vida era a luz. Então, o versículo 15 do livro de Mateus, capítulo 4, e o 16 diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Quem passou por lá? Jesus Cristo. Leia o versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Mas o que tem a ver? Tem a ver assim, que Jesus no capítulo 5 aí de Mateus, no versículo 16, diz assim: assim brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens. Como que a luz vai brilhar em você? Quando você compreender a palavra, entender que tudo começou em Deus e que você foi escolhido em Deus. Aí o que acontece? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça de novo no vosso coração. O que está dizendo? Se você compreende a palavra, passa a viver conforme está escrito nela, faz a luz de Cristo brilhar na tua vida, porque quem conheceu a Cristo assim anda como ele andou, a gente leu aqui, né? Uhum. Quando isso acontece, você está fazendo o que Jesus falou: assim brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que estes glorifiquem a Deus. Quem te viu e quem te vê vai falar alguma coisa, né? Para a glória de Deus. Uhum. Aí o que acontece? Até que clareie a estrela da alva, nasça em vosso coração, 2 Coríntios 3:2. Você pode ser a única carta que o mundo vai ler, assim como a gente estava falando no outro estudo. Uhum. Por que você mudou? Por que hoje você vive assim? Aí você vai explicar. Até então você estava vivendo a palavra. Agora você tem a oportunidade de explicar o porquê da palavra. Então, tendo assim, tanto mais confirmada a palavra profética e fazei bem em entendê-la. A gente precisa só pegar todo o contexto, aprender e começar a praticar. Porque é preciso praticar? É. Abre comigo lá em Tiago, capítulo 1. E daí a gente vai para Efésios porque o tempo voa. Nossa, 10 para as 9. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Né? Olha essa versão aqui. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Imagina só. Então agora eu queria passar assim, Alessandro, 3 pontos para a nossa vida, que a gente descobre sobre o propósito. Em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 6. Que é o versículo que você iniciou lá, né? Uhum. Então a gente deu aquela volta Para chegar no... para retornar aqui. Então lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 até o versículo 6 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Tornamos aqui a palavrinha chave. Ele nos predestinou para ele, para a redenção, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quais são os 3 pontos que a gente aprende aqui? Primeiro ponto. Aqui você descobre a sua identidade e o seu propósito no relacionamento com Jesus Cristo. O que é? Ser santo
e irrepreensível. É possível? Mas não é impossível. É É. possível. A possibilidade de você aprender está aqui. Porque não é que você vai ser santo a partir de agora. Né? Você vai estar trabalhando esta santidade e Deus vai estar fazendo isso em você. É como uma escolha, né? Porque o que Jesus disse? Nós não podemos servir a dois senhores. Ou vai agradar um e ofender o outro, ou, né? Então, assim, quando a gente decide seguir um senhor, automaticamente a gente começa a viver para que a gente agrade aquele senhor. Né? O que Paulo diz? Quando aquele que você obedece e faz tudo que ele diz, torna-se o seu senhor. Só não me lembro aonde que está escrito, né? Que isso eu lembrei agora, eu não tinha separado, não. Então, é uma questão assim, tipo, quando eu coloco o meu propósito e foco naquilo, né? Não, agora eu quero saber o porquê ser santo. Não tem como ser santo. Deus chama nós a ser santo, né? Lá em Pedro, onde a gente estava, ele diz lá, sede santos porque eu sou santo. Isso. Aí você pensa, mas não tem como ser santo, como é que vai ser? Não, é que a questão você começa a buscar entendimento da palavra e você deixa de fazer outras coisas. Você não vai, vamos dizer assim, ser santo, né? Como a palavra está fluindo na cabeça de muitas pessoas. Mas você vai deixar uma vida torta para uma vida reta. Exato. Porque daí a gente começa a gastar as nossas forças em entender o que a palavra diz. E automaticamente você vai deixar de fazer outras coisas. Não é que você vai esquecer. É difícil? É difícil. Muitas coisas a gente demora para deixar para trás. Mas a partir do momento que a gente se dedica a entender, a gente vai deixando outras coisas. A gente só precisa ter o bom senso de fazer a escolha certa. Uhum. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui do que a Bíblia diz e um exemplo prático do que aconteceu com um amigo. Já. Uhum. O que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis. Né? Uhum. Daí vai falar da ira lá. Está lá em Gálatas capítulo 5. Irai e não pecai. Tem um pastor amigo meu que estava dirigindo e o seu filho mais novo, caçula, deitado no banco de trás, né? E uma caminhonete chegou e bateu. E o pastor chamou a criança e nada, esse colega meu chamou a criança não respondia, chamava e não respondia, chamava e não respondia. De repente a criança respondeu. Aí ele respirou fundo e saiu para fora do carro e foi cobrar satisfação com o cara. E o cara desceu da caminhonete e estava bêbado. E virou para ele, eu não vou pagar nada. Nossa. E ele deu aquela respirada funda e pensou, agora eu descarrego tudo. E a hora que ele deu aquela sabe quando você respira fundo, assim, que a turma fala assim, deu aquela fungada? Respira fundo, o piazinho saiu e falou assim, pai, aperfeiçoa a santidade. Ele automaticamente se lembrou do que a Bíblia estava dizendo. O que ele fez? Entrou no carro e foi embora, porque não compensa discutir com quem está embriagado. Não compensava discutir porque já tinha batido, só tinha que resolver. E se a pessoa já se negou, então tome-se próprio e vai, né? Então, ser santos e irrepreensíveis. O que é eu não andar por caminho torto, andar pelo caminho certo, né? Eu ser praticante da palavra e não só ouvinte. Qual que é o segundo ponto que eu aprendo aqui? Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. É uma frase curta, mas lógica. O propósito determinado para ele, para a sua vida, é anterior à sua concepção. A gente vê isso em Jeremias, né? Antes que te formasse, eu te escolhi. Então a gente aprende isso. E ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Ele te escolheu. Sem você querer, se você não querer, sem você optar, sem você não optar, sem você existir, ele te escolheu. Isso é um fato. Né? Não é uma pergunta se você topa ou não. Que a gente precisa simplesmente compreender. E o terceiro ponto que a gente encontra aqui é o propósito da sua vida encaixa-se em outro propósito muito maior, que Deus planejou para a eternidade. Né? Jesus diz que quer que nós estejamos com Ele onde Ele está, para que assim como Ele e o Pai são um, nós com Ele sejamos um. Está lá em João 17, a partir do versículo 20. A gente só precisa
compreender que o desejo de Jesus é que estejamos com Ele. Por isso que Ele disse, irei vos preparar morada e voltarei para vos levar. E aí, a gente vai ou não vai? A gente vai ou fica? É impressionante Jesus falando, né? Eu quero que vocês estejam junto comigo. Eu não sei assim, mas uma frase, algo falado por Jesus, né? Que nos alegra, né? Eu acho que quem entende aí, alegra sim, porque é Jesus que está dizendo isso, né? E como Ele nos escolheu e nos mantém, nos sustém, né? Nos prepara tantas coisas para que a gente viva aqui na terra e tudo mais, e ainda Ele diz que eu quero que vocês estejam comigo. Mas daí eu lembro daquela oração que Ele fez em João 17, que Ele fala que, e não somente esses, mas os que virão, que não me viram, né? Então, nós somos conhecidos de Deus, né? E o interessante é que nós temos que ser conhecidos de Jesus, porque o que Jesus vai dizer lá naquele dia, né? Aparte de mim, porque eu não te conheço. E a gente só precisa entender o quê? Que tudo começa em Deus. Né? Tudo começa. A gente só precisa entender isso. E uma coisa que me deixou pensativo durante o dia é o seguinte, eu já ouvi uma frase assim, né? Então, Deus criou todas as coisas, o ser humano e tudo, né? E como ele disse lá em Gênesis 1, 20 e alguma coisa, façamos o homem, né? Elohim, né, falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, é uma natureza dos céus. O homem é criativo, né? O homem é criativo. Olha quantas coisas o homem já criou, né? Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus criador, que também é criativo. Né? Exatamente. Então, para a gente fazer um breve resumo aqui do estudo de hoje, seria o quê? Temos que entender que tudo começa em Deus. E aquelas perguntinhas lá do que eu vou fazer do dia da manhã, o que vai ser, o que não vai ser, deveria mudar, né? Eu deveria me perguntar assim, vou viver para mim ou vou viver para Deus? Daí, por questão de curiosidade, para você compreender um pouquinho mais, eu queria deixar assim, ó. O que ele fez por nós? Efésios capítulo 2, versículo 1. Por que vivemos? Efésios capítulo 1, versículo 12. Como sabemos de tudo isso? Efésios capítulo 1, versículo 17. Isso são coisas que já foram faladas aqui. Isso é o resumo do que a gente falou aqui. Então, para que você não fique só ouvindo, você corra atrás da informação, né? Para ver aonde que está essa conversa que a gente teve, está na Bíblia. Nós não falamos nada fora do que está escrito na Bíblia. Então, só para finalizar, eu queria ler Romanos capítulo 11, versículo 33, que vai falar da grandeza de Deus. E daí depois só vou dar uma mencionada sobre Cristo e a gente parte para casa tomar um café de verdade. 11:33 de Romanos? Isso, diz lá, fala sobre a profundidade, né? Na verdade, o texto são palavras que vai demonstrar uma imagem na tua cabeça, né? Que vai falar lá, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? E aí vem o 36, fazendo aquela conclusão do porquê de tudo, né? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém? Aí eu peguei tava lá no serviço, lá, notinha fiscal, não precisava mais, rasguei, comecei a meditar ali e fiz o meu rascunho. Só para a gente entender a respeito desse Cristo que mudou o antes de Cristo e o depois de Cristo, até o nosso calendário, é assim, Mateus vai apresentar Jesus como rei, certo? A linhagem de Davi. Lucas vai apresentar como homem perfeito, chama ele de filho do homem. Marcos vai falar que ele é o servo, né? O grande servo.
E João vai apresentar ele como Deus, que foi o que a gente iniciou, não é? Uhum. Então a gente vê Deus se fazendo servo por Jesus como filho do homem da linhagem do rei, reinando sobre todas as vidas. Aí entra o Salmo 24 perguntando: quem é o Rei da Glória? Então, a gente espera, né, que tenha dado para entender que tudo começa em Deus. Quer entender um porquê da sua vida, embora a gente não tenha mencionado aqui, né, porque a gente colocou algumas perguntas aqui, Uhum. mas embora não tenha feito esta pergunta que você faz ela constantemente, ou diariamente, ou vira e mexe, né, às vezes a gente tem aquelas épocas assim que a gente começa a fazer várias perguntas, né? O que eu tô fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Uma vez eu conversava com um rapaz e ele falou assim, eu digitei no Google lá, o que eu estou fazendo aqui? Ele achou um monte de respostas no Yahoo lá de várias pessoas que tinham feito a mesma pergunta. Então, quando você tiver perguntas assim, pergunta pro Criador, né? E lembra, tudo começou em Deus, vou ver lá o que aconteceu. E eu espero que tenha dado para entender aí mais essa conversa, né? Que trouxe, é uma conversa que traz muita informação bíblica Sim. para o dia a dia. E lembre, tudo começou em Deus. Tudo foi feito e é como foi lido em Romanos 11:36, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E essa frasezinha do final do versículo ela é encontrada em mais livros da Bíblia, né? Glória, pois, a ele eternamente. Né? Então, que nós possamos entender, sim, e compreender que ele nos escolheu, né? Para um fim, para um objetivo, para um propósito. E ele tem sim um propósito na vida de cada um. Né? Eu não posso querer ser igual ao Jonathan e nem o Jonathan querer ser igual a mim. Eu vou fazer o que o Jonathan faz porque vai dar certo. Não. Deus trabalha individualmente com cada um de nós. Né? O Senhor Jesus se revela individualmente. Como que ele se revelou à mulher lá do samaritano? Como a água viva. Como, né, de ti fluirão rios de água viva. Ele já se revelou como o pão da vida. Né? Então, Jesus gerando em nós aquele desejo de intimidade, né? Porque ele que nos escolheu e é ele que nos ama e nos amou primeiro, né? Agora eu vou pedir licença, Jonathan, porque eu vou lá nos equipamentos lá para encerrar e você termina aqui sozinho. Isso, a gente vai fazer uma oração agora e vai para casa. Com licença. Ok. Então eu convido você aí que esteve nos acompanhando, que curve sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar ao Pai, porque entendemos hoje que tudo começou nele, e tudo é por ele, para ele e dele é todas as coisas. Então, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos por este estudo, por esta palavra maravilhosa que vem aos nossos corações, que tenhamos de Ti o entendimento, que tenhamos de Ti a sabedoria. Pedimos a Ti para conhecermos cada vez mais, ó Pai. Pedimos a Ti que se revele a nós a todo instante. Te damos graças porque és Tu o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, ó Pai. E com grande amor nos amou e hoje compreendemos que a Tua palavra vem para o nosso viver, ó Deus, para que andemos segundo a Tua vontade. Te pedimos agora, ó Pai, que dai-nos uma boa noite de descanso, um bom lazer com nossos familiares e que nos proteja e nos guarde e que nos dê uma noite abençoada, ó Pai. E é em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Uma boa noite, paz seja convosco.